A paz do Senhor Jesus Cristo. Por que nós falamos a paz do Senhor Jesus? Por quê? Sabe por que eu falo? Isaías, como sempre eu falo, pega a sua Bíblia e lê. Quando você lê há 2.700 anos atrás, um profeta chamado Messiânico, é o que mais falou do Messias, de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala assim: o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só Jesus que dá paz neste mundo podre, esse mundo macabro, sinistro, de terror. Esse mundo, cada dia mais eu prego nojo. Quando você lê sua Bíblia, no Novo Testamento, Evangelho segundo João 16, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele não venceu? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, glória a Jesus, que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha vida eterna. Mas muitos falam essa palavra. Mas você vai lá para Hebreus, capítulo, se para a memória, versículo 5, acho que é 9 e 10. Fala assim que Jesus deu a vida por nós na cruz, mas é para aqueles que obedecem. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19, Paulo fala assim: todo aquele que profere que fala o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não é assim? Eu já vi pessoas falando, por exemplo assim, de um amigo seu, que é aquele idolatra, que puxa saco, ele fala assim pro outro, fala assim: se você falar de tal fulano, você tem que lavar a boca. Agora você imagina e falar o nome de Jesus. Imagina, muitos falam o nome de Deus. Você tem muito cuidado de falar o nome de Deus. Fala até de mim mesmo, você tomar cuidado. Quando você fala o nome de Deus, é a mesma coisa que é Jesus. Primeira carta de João, tem um monte de versículo, mas só esse para mim já acaba com toda a seita. Porque eu creio na Trindade de todo o meu coração. Ninguém tira do meu coração, ninguém. Primeira carta de João, Novo Testamento, capítulo 5 e versículo 7. Só esse basta. Fala assim, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Fala assim: são três que testificam no céu e na terra: o Pai e a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Esses três são um. Quando você lê João capítulo 14, que Jesus apareceu para os discípulos, aí ele apareceu, não sei se foi, estou lembrando que Felipe, daí ele fala assim: mestre, mostra meu Pai. O que Jesus falou? O que ele falou? Ele falou assim: como você disse, Felipe, mostra meu Pai, você não está vendo eu aqui? Então acabou, você não fala mais nada, né? Lê João capítulo 14. Lê bastante o Evangelho segundo João, que Deus vai falar muito com você. João tem 5 livros na Bíblia, 5. Lê as 5 cartas, para você ver que maravilha, Deus vai falar com você. Na verdade, você lê toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas quem está começando, primeiro você lê o Novo Testamento. Sempre eu falo, compra essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal. Não tem dinheiro no mundo que paga. Compra um desse aqui, para você ler no ônibus e nos treinos. Bíblia de bolso, que é o Novo Testamento de bolso. Tá vendo? É só ler pequenininho, como sempre eu falo, mas não tem dinheiro no mundo que paga. Eu estava falando de eu dou uma explicação rapidinho. Esta é a segunda parte. Segunda parte é do vídeo que eu fiz. Que Deus, foi Deus que deu, não foi o ser humano não. Que eu tenho olhado a situação das pessoas hoje,
de evangelista, presbítero, pastor, entre aspas. Existe os de verdade, eu conheço. Crente de verdade, eu conheço, mas só um pouquinho, viu? É raro, só um pouquinho. Fala muitas bobeiras hoje no público, só grita. Eu estava falando sobre o rico e o Lázaro. Eu quero te falar para você um pequeno estudo. Escreve aí e guarda. Muitos não acreditam no rico e Lázaro, mas o rico e Lázaro é uma verdade. Aceita, não acredita, mas o rico Lázaro é uma verdade. E Jesus contou uma verdade. É Lucas capítulo 16. Depois eu vou dar um estudo sobre isso. Vou dar um estudo. Versículo 19 e 31. Então esse vídeo eu coloquei o nome assim. Capítulos e versículo que não prega mais hoje nas igrejas. Essa é a segunda parte. Vou te falar um pouquinho sobre parábola. O que significa parábola? Vou falar rapidinho. Não quero dar em 30 minutos. Na Bíblia, uma parábola é uma narrativa curta, glória a Jesus. Na Bíblia, uma parábola é uma narrativa curta e alegórica, que utiliza o exemplo da vida cotidiana para transmitir uma verdade espiritual ou moral, geralmente relacionada ao reino de Deus. Elas não são história, mas sim ferramentas poderosas de ensino, que usam o simbolismo para ilustrar princípios e lições importantes. Tá vendo? Escreve aí no papel, guarda aí. O rico Lázaro não é parábola, porque tem nome. Tem nome, então não é parábola. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Lucas 16, 19 ao 31. Quando o profeta Natan, segundo Samuel, capítulo 12, ele não falou com Davi de parábola? Natan não falou com Davi? Segundo Samuel, capítulo 12. Então o que Natan falou ali? Natan, o profeta, falou com Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, foi uma parábola, mas não foi verdade? Então leia a Bíblia e seja sábio. Vou continuar aqui, vou terminar rapidinho esta segunda parte, capítulo e versículo, que não prega mais hoje na igreja. Assiste a primeira parte e a segunda. O seu pastor prega isso? Se ele prega, mostra para mim que se for aqui onde eu moro, em São José do Campo, eu vou lá dar uma praça apertada nele, porque hoje está difícil. Você já viu na sua igreja alguém falar e explicar igual a Esdra? Neemias capítulo 11, que eu já falei do primeiro? Você já viu? Esdra pregava, o povo chorava, às 6 da manhã mais ou menos até meio-dia. Você já viu? Você já viu na sua igreja alguém ensinar e pregar Salmo 15? As pessoas gostam muito de falar Salmo 46, né? Chega no púlpito, vou ler Salmo 46, Salmo 23. O Salmo 23 é só a pessoa que não lê a Bíblia. Quando ele não lê a Bíblia, não tem nada para ele ler, então ele só lê o Salmo 23. É um salmo poderoso, mas a pessoa só lê, não lê outra coisa. Por que não lê o Salmo 15? Salmo 15. Lê e explica. Você já viu o seu pastor falar isso? Mas me responda, já viu? Responda aqui embaixo. Você já viu alguém pregar Romanos capítulo 12? Do versículo 9 a 27? Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 27. Você já viu? Você já viu? Me responda. Eu estou falando a verdade? Se alguém na sua igreja pregar e explicar, eu por enquanto eu não vi. Lógico que existe, mas é difícil, né? É difícil, né? Então a palavra tem que ser cristocêntrica, falar só, e a pregação tem que falar só de Jesus. É só. Não. A única pregação que eu amo, até hoje,
e para sempre. É Mateus capítulo 23. Aquilo ali é pregação. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. E a de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E as de João Batista e de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, estava cheio de judeu, tudo endemoniado, fariseu, toda aquela seita em redor de Estevão, tudo com ódio dele, porque ele era crente de verdade. Aí Estevão começou a pregar devagarzinho, foi assim, ele usou de sabedoria, ele começou a pregar na mansidão, foi na mansidão, depois ele começou a mostrar quem eles eram. Quando ele começou a mostrar, igual Paulo fala raça de víbora, e Atos dos Apóstolos chamou de parede branqueada. Quando Estevão começou a falar a verdade, não foi assim? Mataram ele a pedrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Se não fala a memória, para escrever 50, 55, então, quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu. Ele viu Jesus e a glória de Deus. Ele viu Jesus. E Jesus estava em pé. Igual os pregadores falam, só porque Jesus estava em pé para receber Estevão. Então aquele que morre fiel, crente de verdade, morre fiel até a morte, Jesus fica esperando lá em pé para te receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Você vê pregar na igreja, você vê alguém pregar na igreja, Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 5. Faço uma pergunta para você. Faço uma pergunta. Não sou pregador famoso, não. Mas eu explico isso daqui, ó. Esse livro poderoso, santo, que não tem dinheiro no mundo que paga. Toda vez que eu leio aqui, eu leio, muitas vezes de Gênesis Apocalipse, e leio chorando. Muitas vezes de Gênesis Apocalipse. Quando mais eu leio, mais Deus abre a minha mente. Davi, ele fala no 119, quando mais a pessoa perseguia ele, mais ele lia a Bíblia. Quando você lê o Salmo 119, é o salmo maior da Bíblia, Salmo 119, todo ele incentiva você a ler a Bíblia. Josué capítulo 1 e Salmo capítulo 1. Então, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Lê lá. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Lê e medita. Você já viu o seu pastor pregar? Só prega só o João Batista mesmo. Sobre santidade. Você viu os pregadores pregando hoje sobre santidade? Você vê? Eu estou falando mentira? Hoje não é assim? Não é assim? As pessoas vêm do jeito que está e ficam do jeito que está. Você vê as irmãs cantando no púlpito da igreja. Quando você olha as irmãs, parecem pessoas do mundo. Você não vê uma diferença. Não é mais igual. Você clica no YouTube, clica lá no YouTube, coloca assim, ó, pregações antigas, vídeo de igrejas antigas. Coloca lá, depois você me fala. Você vê lá, clica no YouTube, você vê antigamente as igrejas, para você ver as irmãs e os jovens, a diferença, super diferença de hoje. Hoje você entra na igreja, a juventude, as irmãs, você olha, é igual o mundo, não tem diferença. Mas não estou falando todo mundo não, viu? A minha esposa é crente de verdade e se veste como crente. Então, santidade hoje quase não fala mais. Mas quando você lê a Bíblia, Hebreus 12, 14, fala assim, seguir a paz. Essa palavra é poderosa demais. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. É a santificação. Porque sem a santificação não verá Deus. Hebreus 12, 14, vou citar só um versículo.
Não vou falar não, porque é muita coisa. Mas você pega um papel, uma caneta, marca aí. Levítico, Velho Testamento. Levítico, capítulo 19, versículo 1. 1 Pedro, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15 e 16. Josué, Velho Testamento, capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 3. Salmo, Velho Testamento, capítulo 9, Salmo, capítulo 93, versículo 5, glória a Jesus. Levítico, novamente, Velho Testamento, novamente, Levítico, capítulo 11, versículo 44. Novamente, Levítico, capítulo 19, versículo 2. Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Filipenses, Novo Testamento, capítulo 3 e versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 3. Mateus, capítulo 19, versículo 21 e 22. Quando você lê 1 Coríntios, é dura essa palavra, hein? Essa palavra é dura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Fala assim, que a gente tem que ser irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Quando você lê o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 47, Jesus, ele dá um bom testemunho, o próprio Deus, ele dá um bom testemunho. Ele fala sobre Natanael. Ele fala assim, eis aí um homem que não há dolo. Sabe o que é dolo? É a mesma coisa que Jesus falou assim, eis aí um homem que não há defeito. É difícil, né? Você consegue de joelho no chão. Só muito joelho no chão. Natanael. Jesus viu ele e falou, João capítulo 1, versículo 47. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Ele explica, só para o seu pastor para ele explicar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Presta atenção, leia e medite. Não pregam mais na igreja. Presta atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Presta atenção e leia, medite. Não pregam mais na igreja. Você pode até ver alguém falar, vai ensinar, mas é difícil. Mas sempre tem um pouquinho, né? Não é verdade? Hoje em dia as igrejas evangélicas são todas de porta larga. Mateus capítulo 7, medita lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus me deu em sonho essa palavra. Um dia eu sonhei que eu estava no metrô e uma moça bonita, cabelo comprido, olhava em mim. Foi muito real. Mas Deus me mostrou muitas coisas em sonho. Mostrou o arrebatamento, a graduação. Aí eu estava no metrô, foi muito real. E ela chegou em mim. No meu pensamento, no sonho, eu conheci ela, no sonho, né? Ela chegou perto de mim e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Aí ela falou assim, um dia você me deu uma palavra. Aí eu falei assim, que palavra? Ela colocou a mão no bolso, ela tirou um papel assim, ela me deu o papel. Sabe o que estava escrito no papel? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Então Deus estava me falando comigo e com todo mundo. Então presta atenção e toma cuidado. Lê Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Estou olhando ali para estou vendo na hora. Você sabe como estão as igrejas hoje?
Sabe como está as igrejas hoje? Hoje as igrejas estão lotadas. Estão lotadas. Mas ao mesmo tempo estão inchadas. Muitas estão cheias, mas estão vazias. Presta atenção. Muitas estão lotadas, mas estão inchadas. Muitas estão cheias, mas estão vazias. Hoje é só gritaria e louvor entre aspas. Sabe qual é o louvor mais lindo do mundo? Clica no YouTube. Os louvor mais lindo do mundo. Harpa de ouro. Clica no YouTube. Harpa de ouro. E tem um que eu gosto muito também. Rei de Aleluia. Gosto muito, sempre gostei. Existe até hoje. Rei de Aleluia. Clica lá. Clica também. Põe assim, hinos antigos. É os hinos mais lindos que tem. É os antigos. Hoje também, 2025, 24, 25, tem hino bonito. Mas é muito raro. É só hino de massagear o ego. Então, a palavra irrepreensível significa sem defeito. É difícil, né? Deixa eu ver a hora ali. Já passou 21 minutos. Não pregam mais na igreja. Não pregam mais nos púlpitos da igreja. Não pregam mais. Confira comigo. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 10. Você já viu alguém pregar? Pega a Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e leia. E confere. Leia a Bíblia e seja sábio. Não deixe ninguém te enganar. Ninguém me engana mais, ninguém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não prega mais, não ensina. Leia na sua casa, seu pastor ensina. Muita coisa eu vou falar. Você já viu pregar hoje na igreja e ensinar? Eu estou falando é pregar, mas é ensinar. Ensinar de capítulo, ensina a parte A, pega um versículo, explica a parte A, explica a parte B, explica todo ele. Você já viu alguém? Essa palavra que eu vou falar aqui, ó, eu vou fazer um estudo, mas eu vou explicar direitinho, tá? Você pega um papel e caneta. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Você já viu o seu pastor pregar e ele ensina? Mas eu estou falando é ler e ensinar. Tranquilo, devagar, ensinar devagarzinho. Daí tem culto de ensino. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21. Os frutos do Espírito. Eu vou dar um estudo, eu vou fazer um vídeo. Você não vê. E o capítulo, você já viu alguém pregar? Efésios, Novo Testamento. Efésios, capítulo 5 e o capítulo 4. Você já viu? Efésios, capítulo 4, do 20 ao 23. Você já viu? Efésios, capítulo 5, do 1 ao 6. Não pregam mais, não ensina. Sabe por quê? Senão a igreja fica vazia. Mas são esses que vai subir. No dia do arrebatamento vai ser só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. João não foi assim? Na Apocalipse. Lê meu estudo do Apocalipse que você vai ver. João, ele viu uma grande multidão. Jesus, aí ele perguntou para Jesus, quem é essa multidão? Quem foi que Jesus falou? Essa multidão, ela veio quando fala é grande tribulação. Se você ver alguma Bíblia escrito de, está errado. É da grande tribulação. São pessoas que vão ser salvas, tá? Muitos falam que não vai, mas vai ser assim, tá? Pessoas vão ser salvas na grande tribulação. Não explicam mais, não falam mais.
não explica verdadeiramente o que é verdadeiro. Não explica verdadeiramente, eu vou terminar. Não explica, eu mesmo escrevi aqui, escrevi não esquecer. Não explica verdadeiramente o que é verdadeiro louvor. Exemplo, já falei, né? Harpa de ouro, já falei já, né? Marquei aqui, mas já falei. Rede Aleluia, os antigos. Isto é louvor. Hoje tem muitos, né, artistas, né? Aí você vê no YouTube, tem escrito assim, ó. Não está escrito? Olha lá para você ver. Se eu estou mentindo. Quando você assistir, você presta atenção. Não está escrito servo, está escrito artista. Você olha no YouTube, você vê, olha, você presta atenção. Está escrito artista, não está escrito servo. Porque, sabe por quê? Porque eles não é servo, eles são artistas. Artista, entre aspas, né? Eu nem perco meu tempo de escutar. Eu nem perco meu tempo. Eu escuto mais a Rede Aleluia, hinos antigos e harpa de ouro. Assim, Jesus fala assim, e vou terminar. Jesus fala assim, muitos me louvam. Não fala no plural? Muitos me louvam, mas o coração está longe de mim. Mas não é assim? Fala, muitos me louvam, mas o coração está longe de mim. Leia Mateus capítulo 15, Evangelho segundo Mateus, Novo Testamento, capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Marcos capítulo 7 e versículo 6. Isaías capítulo 29, versículo 13. Salmo 78, versículo 36. Ezequiel, Velho Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Então eles falam assim, eles falam com a boca e louvam, mas são os artistas. Eu não perco nem tempo de escutar, na minha casa eu nem assisto. Amém? Você pode até falar, né? Que os discípulos falaram para Jesus. João, capítulo 6, estou lembrando, é o versículo 60, eles falam assim, duro é esta palavra. Mas eu amo, eu amo palavras assim. Então você lê a sua Bíblia, leia a Bíblia e sejam sábios. Preste atenção, não deixe ninguém te enganar, tá? Jesus te ama. A paz do Senhor Jesus.